Olá a todos, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Martech Digital. Vamos aqui aguardar só um bocadinho enquanto as pessoas se vão juntando à nossa live. Não vamos começar já para não nos adiantarmos, pelo menos darmos aqui 2 minutinhos. E enquanto isso acontece, vou aqui explicar-vos com quem é que nós vamos falar hoje. Se é a primeira vez que está aqui numa das nossas lives, bem-vindo ou bem-vinda. Nós fazemos, se já não é, se já não é um estreante aqui nas nossas lives, bem-vindo de volta. Nós fazemos mais ou menos 15 em 15 dias uma live aqui na página do Instagram da Martech Digital. O objetivo é de falarmos umas vezes de temáticas importantes do mercado do marketing e da comunicação, de redes sociais, de estratégias integradas sempre para o mercado B2B, que é essa o nosso target, a nossa especialização, onde está o nosso know-how, mas também falar numa outra rúbrica que é esta de hoje, com CEOs de empresas nacionais e internacionais, para termos aqui uma perspectiva do que é que está por detrás do dia a dia de um CEO, quais são os principais desafios, como é que ele, qual foi o percurso até se tornar CEO, as dificuldades, como é que ele vê um bocadinho também o mercado. É isso que vamos fazer aqui hoje com o CEO da Expand IT. O Paulo aceitou o nosso convite, eu vou chamá-lo já aqui, que é para eu não estar aqui só. Vamos ver se o Paulo para desse lado. Olá, Paulo. Olá, Susana. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Deixa-me puxar aqui só a câmera agora para este lado. Ok. Obrigada mais uma vez por teres aceito aqui estar connosco. O Paulo não nos vai explicar hoje qual é o segredo ou a fórmula mágica para gerir uma empresa de sucesso como é a Expand IT, mas vai explicar-nos o que é preciso trabalhar para lá chegar. E explicar-nos aqui, partilhar aqui também um bocadinho o seu percurso, para ver se nós inspiramos mais empreendedorismo em Portugal e bons negócios em Portugal. Paulo, é exatamente por aí que eu vou pegar. É como é que isto tudo começou? Conta-nos um bocadinho do teu percurso. Às vezes as pessoas têm a noção, as pessoas, ninguém nasce CEO, e isto não nos cai assim de mão beijada no colo, ou se calhar algumas pessoas caem, mas é muito raro. E portanto tem de haver um percurso, temos de trabalhar para isso, uns mais do que outros, uns com mais resiliência do que outros. Queres, Pai, o que eu te pedir é que partilhasses aqui um bocadinho o teu percurso, desde do teu ponto de partida até agora que estás enquanto líder da empresa. Ok. Bem, desde já, boa noite. Obrigado, Ana, pelo convite e a toda a equipa da Martech Nós é que agradecemos. e para estar aqui a partilhar algumas experiências e tudo o que me levou até agora. Um, Pronto, quer dizer, o meu percurso eu comecei, eu venho de áreas de engenharia. Uh, e, e entrei no mercado profissional há cerca de 22 anos, 23 anos. Aliás, inicialmente até comecei com uma carreira mais em centros de investigação, num centro de investigação na área de computação gráfica, a trabalhar, enquanto estava a estudar. Inicialmente também nos anos ali em 1999, 2000, iniciei na altura também projetos, entrei numa pequena consultora, muito pequena, consultora, mas que também era representante de uma software house. E pronto, e comecei a minha carreira inicialmente na área de projetos, muito como a maior parte das pessoas tiravam engenharia na altura ligada à informática, por esses lados, e depois com o evoluir das coisas e por algum gosto pessoal, comecei-me a aproximar de áreas mais comerciais, desenvolvimento de negócio, marketing, muito por gosto pessoal e também porque queria ter uma abrangência maior de tudo o que era todo o ciclo ou tudo o que envolvia a empresa como um todo, a organização como um todo, e sentia muita necessidade de entrar nessas áreas. Foi aí que comecei também nessa empresa, na altura, a aproximar-me precisamente do marketing e de sales. Um, e até que depois, em 2008, entrei na Expand IT,
na altura uma empresa muito pequena, comparativamente ao que é agora, e comecei na altura, entrei como diretor comercial e de marketing, e pronto, e as coisas foram evoluindo, e pronto, a empresa foi crescendo muito e entretanto, pronto, em 2000 e final de 2015 assumi a posição de CEO da empresa. Olha, mas como é que se passa? Quer dizer, nós não entramos como. Eu sei que há muitas histórias fantásticas de pessoas que começaram numa área da empresa. Ontem o Nabeiro teve um prémio, um reconhecimento importante, e ele é um exemplo disso, mas há muitos mais. Como é que uma pessoa começa num cargo de marketing e de vendas e chega a líder de uma empresa da dimensão da Expand IT, porque não estamos a falar também de uma empresa pequenina, já foi, não é agora, que tem uma expressão internacional também enorme. Qual é, de onde é que vem, como é que isso funciona em termos de motivação? Tu entraste e disseste eu quero ser CEO desta empresa, foi uma coisa que veio depois. Porque é que não, por exemplo, não quiseste explorar mais essa área comercial e de marketing e decidiste avançar para outro Eu sítio? acho, eu acho que eu acho que, lá está, por exemplo, não existem cursos de CEOs, não é? É algo que não se aprende, não se vai para a universidade e aprende como é ser CEO, o que é que se tem que fazer para chegar a ser CEO, não é? Por isso, eu acho que há um conjunto de skills eu diria que, por exemplo, no meu caso, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu sinto que tenho, por exemplo, uma grande. Sinto, por exemplo, que eu tenho alguma capacidade, se calhar, de ver o negócio quase como uma organização, um organismo vivo, não é? Que tem tem várias áreas e que é preciso pôr tudo a funcionar. E eu tenho muito pessoalmente, eu tenho muito gosto em abraçar áreas novas e estar constantemente à procura de melhorias contínuas em tudo o que são áreas da empresa. E pronto, talvez isso seja uma característica muito interessante, que normalmente é preciso um CEO procurar resiliência, capacidade de resiliência, por exemplo, é algo uma característica muito comum e que acho que é necessária para alguém que lidera empresas hoje em dia. É tudo muito a longo prazo, não é? Nós temos de estar muito alinhados com uma visão, e fazer essa visão, isto é, trazer para as pessoas que trabalham connosco e que estão connosco essa visão e ele realinhar constantemente tudo o que está a acontecer. Mas Por que aí. skill, que tu te falaste há pouco em skills, tem que ter algumas skills. Uhum, Atualmente, e porque nunca se falou tanto desta dualidade da chefia e da liderança, e nós viemos porque eu também sou um bocado antiga, portanto, nós viemos da cultura dos chefes, uhum. portanto, e agora, se calhar, a cultura dos chefes já não funciona bem e muita gente ainda não percebeu que funciona bem. Quais são aqui as skills que tu dizes que são imprescindíveis para um CEO neste momento, e o que é que eles não podem ter ou podem ser? Um, eu acho que hoje em dia um CEO, isto é, eu acho que as empresas hoje em dia têm que ter uma agilidade impressionante. O mercado, ou todo o mercado, ou todo o contexto onde vivemos comparativamente ao passado, tudo acontece com uma rapidez enorme. Por isso, nós temos que ter uma capacidade de adaptação e de resposta. E muitas vezes, atenção, nós não temos a resposta, um CEO não tem a resposta para tudo. O objetivo também não é que tenha. Agora, tem que saber encontrar e tirar o melhor das pessoas para que estas respostas aconteçam e para que as coisas aconteçam. Eu costumo também dizer, eu diria que eu já fui, por isso eu já liderei a empresa, quando a empresa se calhar era um dos líderes da empresa quando a empresa tinha 30, 40 pessoas, como também hoje em dia somos cerca de 350. E a verdade é que há sinto diferenças, bastantes diferenças entre essa realidade inicial e essa em termos de liderança. Hoje em dia eu sinto, por exemplo, que a minha liderança tem que ser uma liderança de criar consensos de todos os dias. Não há qualquer projeto mais estrutural dentro da organização tem que ser preparado, vendido internamente, criar primeiro esses consensos e esse alinhamento
para que a coisa aconteça e só depois, até antes de uma aprovação, quer dizer, antes de chegar sequer a uma aprovação de board, o meu trabalho passa muito por garantir este alinhamento, este consenso. Por isso há aqui uma série de coisas que eu acho que quando a empresa era pequenina eu não me focava tanto, era muito mais operacional, muito mais direto, muito mais contacto direto com as pessoas. Por via da dimensão da empresa, sinto que hoje em dia o contacto com as pessoas não é que seja distante, mas não é tão diário, tão imediato com a pessoa. No entanto, outra questão também que eu acho que está na ordem do dia e que é crucial para a sobrevivência das empresas, as empresas têm que ser claramente, principalmente empresas de serviços, têm que ser muito people-driven, muito focadas nas pessoas e equilibrando um pouquinho, e aqui também é um desafio enorme, com até que ponto, isto é, isto é quase como os nossos filhos, não é? Nós também não podemos, nós queremos educar os nossos filhos e dar-lhes sempre o melhor, mas também há momentos também não queremos que tudo isto seja demais, não é? Que tem que ser equilibrado, tem que haver equilíbrio. Mas sim, claramente, people first é um algo daquilo que temos que estar sempre focados. A gestão de pessoas e este objetivo de estar centrado nas pessoas é para ti um dos pilares, mas também não é aquilo que mais falta aos CEOs, esta capacidade de gerir pessoas, que eu acho que é das coisas mais difíceis que... Eu venho de um contexto, eu venho de um contexto na área de tecnologia em que os meus pares, a minha concorrência, são empresas, muitas delas são empresas com os mesmos anos de vida, ou, quer dizer, nós nascemos num contexto muito emergente, em que, por isso eu tenho alguma dificuldade em encontrar paralelismos com outros setores e com outras áreas, porque realmente nós vivemos num setor em que teve um crescimento brutal nos últimos 20 anos. Eu lembro-me de falar muitas vezes com outras pessoas em que eu tinha uma grande dificuldade de encontrar referências no nosso setor, pessoas mais velhas com que eu me pudesse inspirar, falar, trocar, como é que tu fizeste? Porque todo o caminho que nós estamos a fazer no nosso setor, principalmente no nosso setor, um setor muito tecnológico, é um caminho completamente novo. Não estou a dizer que tudo o resto não é, porque é também, mas a verdade é que há muita história passada e no nosso caso é realmente tudo muito novo. Também estamos na linha da frente numa série de problemas a nível mundial e em termos de setor também, comparativamente a outros setores, que estamos um pouco nessa linha da frente, para o bem e para o mal, e por isso tenho aí alguma dificuldade em encontrar estas histórias, mas sim. Olha, o que é que achas que trava o empreendedorismo em Portugal? O que é que está a travar? O que é que está a travar o empreendedorismo em Portugal? Eu tenho um mindset, claro, de procura e de solucionar sempre o problema. Isto é, por isso a ideia é sempre iterar e acrescentar, ir iterando e ter incrementos, ao ter, no fundo, ter ganhos incrementais sempre para ir crescendo. Por isso este é o meu mindset. Por isso eu acredito que a falta deste mindset muitas vezes pode fazer muitas vezes as pessoas sempre a tirarem o problema para o outro, ou para a dificuldade que não temos fundos, ou não temos clientes, ou que não temos, isto é, o problema, pôr sempre o problema do lado do outro. Eu não quero não quero entrar em polémicas, mas eu acredito que existe ainda, se calhar, há aqui uma gama de gestores que se calhar ainda está muito focado neste mindset se calhar, de não estar tão focado neste ganho incremental, não é? E penso que é Talvez por aí. o medo de arriscar e de mudar e Um medo de de arriscar, mudança. um medo de mudança também, sim, sim, são pontos que faz sentido, sim. Achas que ainda existe, estás a liderar uma empresa com
muito negócio lá fora, com uma grande projeção internacional, nacional e internacional. E agora Portugal até tem atraído alguns olhares de investidores estrangeiros, de empresas internacionais, também por uma questão de localização, de talento, de Uhum. vários pontos. Mas achas que, e também no seguimento da pergunta anterior, achas que em Portugal ainda existe muito aquele velho aquela velha tendência de sermos pequeninos, aquela, eu não queria dizer sentimento de inferioridade, que é muito forte, mas aquela noção de que somos pequeninos e, portanto, vamos ter alguma dificuldade em chegar a um mundo, a um mercado que ainda por cima é global e estamos a concorrer diretamente com grandes empresas internacionais e isso trava ali um bocadinho a motivação das empresas e dos CEOs, neste caso, dos líderes. E eu diria que a geração mais nova tem uma filosofia internacional, claramente muito mais focada no internacional e na exposição da marca, da empresa para o mercado internacional. E eu percebo que antigamente, ou pelo menos havia alguma resistência a esta mudança, porque nós éramos um mercado muito fechado e éramos um mercado muito centrado em Portugal, claramente, mas eu acredito que neste momento a maior parte dos pessoas estão focados, até por uma questão de sobrevivência, nos mercados internacionais. A minha história no mercado internacional, por isso nós sempre tivemos expostos, na Expand, nós sempre tivemos expostos ao mercado internacional e sempre foi uma necessidade, nós sempre quisemos procurar esse tipo de mercado, principalmente para trabalharmos em mercados de maior valor, para conseguirmos, conseguimos rentabilizar o máximo possível os nossos serviços e por isso eu acredito que esse é o caminho. Acredito também que vai haver, que estamos numa fase de mudança muito grande neste momento a nível mundial. Portugal, neste momento, o mercado português, como disseste muito bem, é um mercado altamente acessível em termos de talento, de recursos, e isso vai criar aqui muitos desafios no mercado local, porque o que nós vemos é muitas pessoas a mudar para empresas internacionais. Nós próprios, empresas portuguesas, a forma que temos de combater isso é procurar trabalhar mais com mercados de valor e ir trabalhar para outros mercados, cada vez mais para mercados internacionais. Eu acredito que há um fenómeno que vai acontecer, que eu acho que não há muitas pessoas que estão, se calhar, estão atentas a isto, mas a verdade, eu acho que no curto prazo, médio prazo, nós vamos ter uma grande dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar para o mercado português. Atenção que não é trabalhar para empresas portuguesas. No fundo é pessoas que estão a trabalhar ou produzir para a economia local. Local. Uhum. E isso pronto, é um fenómeno que está a acontecer à escala global e vai haver aqui uma dificuldade muito para... Tem que haver aqui, vai haver aqui mudanças no curto prazo muito grandes para conseguir responder a tudo. E como é que se pode, do lado de um CEO que tem esta visão e que percebe que há um problema, o que é que vocês pensam? E se isto não der certo, ok, eu quero ir por ali porque tenho que crescer, como tu disseste há pouco, tu tens um mindset de empreendedorismo já em ti e, portanto, tu dizes, não, eu vou à procura, vou às oportunidades de mercado, vou fazer disso, mas também não sentes e se isto não der certo, e se isto correr tudo mal, eu tenho pessoas a depender de mim, isso acontece, trava aí. Sim, é pior se não tentarmos. O problema é esse, é que neste momento toda a revolução e tudo isto, a forma como tudo está a acontecer no mundo e a velocidade a que tudo acontece neste momento, o facto de não tomarmos uma decisão é bem pior do que tomarmos uma decisão errada. Por isso, mais uma vez, aqui o nosso mindset, o meu mindset, e acho que das pessoas com quem trabalho, é sempre, nós temos que ir iterando e temos que, como é óbvio, temos sempre que equilibrar o curto prazo com o médio prazo e longo prazo, mas a verdade é que há projetos estruturais que nós temos de estar completamente focados que nos vão garantir que o negócio é sustentável no médio e longo prazo. O processo de internacionalização hoje em dia é mais crítico do que nunca quando vivemos numa economia global, nomeadamente numa economia global de recursos humanos.
Por isso, cada vez mais, a internacionalização é um passo quase essencial. É quase essencial qualquer outra empresa, uma empresa qualquer, produtos, ter uma exposição mundial por uma questão de sobrevivência, de escala e de não ser adquirida na curva quase, porque não tem dimensão e não tem capacidade de escala, por isso sim. É o sairmos do Mas nosso eu tenho quintal. medo, tenho receio desse processo. Sim, claro que tenho, e muito, e às vezes, e muitas vezes, posso dizer, como CEO, ah, ah, e atenção que eu estou numa organização, eu não acredito muito numa hierarquia, isto é, uma hierarquia vertical de CEO, porque que é um líder único e que toma as decisões de uma forma única, por isso eu não sinto um líder abandonado sozinho a tomar decisões. Vezes se fala que os CEOs sentem, não se sente nada disso. As decisões dentro da nossa organização são muito, muito democráticas. É um modelo que eu próprio promovo, desde sempre, para o bem e para o mal, porque para o mal no sentido em que realmente há muita discussão, há muita conversa, há muita discussão e às vezes muito desgaste até, normal, mas a verdade é que é nesse desgaste e é nessas conversas que nós aprofundamos e quase diminuímos aqui o risco, não é? Como é óbvio, podemos não estar a ver todos os ângulos, mas há aqui pelo menos muito mais. Estamos, nem que seja para garantir esse alinhamento que é preciso para estarmos todos no mesmo barco e por isso sinto que. Mas sim, muitas vezes sinto também que as decisões não são fáceis, nós temos que as tomar mas pronto, a partir do momento que nós tomamos a decisão, não há, estamos focadíssimos nesse processo e, e essa foi a melhor decisão. Como é óbvio, podemos nos arrepender e já, como é óbvio, há sempre decisões erradas, mas estaremos cá para resolver e tirar o melhor. Olha, nesses momentos de desgaste, nunca te apeteceu desistir e abrir um barzinho na praia onde tivesses descansado o tempo todo? Não, não, para ser sincero, não. Apeteceu-me desaparecer durante uns dias. Aí sim. E já o fiz. Tive que o fazer para pôr as olheiras em ordem e tudo. Mas lá está, a tal capacidade de resiliência eu acho que é quase uma característica-chave e que tem que existir em qualquer pessoa, e não é um CEO, eu acho que é qualquer pessoa que lidera processos, que lidera. Um, e é algo que acho que é muito importante, eu não sei como é que isto se ensina, não é? Acho que é. Mas a verdade é que é uma forma de estar, nós temos de ter sempre nós temos que ver sempre as coisas no médio e longo prazo, não é? E trabalhar no médio e longo prazo. A verdade é que há altos e baixos, há desvios, há o que seja, há quem pelo caminho, mas eu acho que no final do dia nós temos de estar sempre muito focados num projeto mais ambicioso e numa visão mais ambiciosa e estar focados nisso. Isso é o que nos faz andar e é o que faz resilientes e acreditar e levar as coisas para a frente. E tem que ser assim. Olha, nós estamos aqui a chegar aqui ao nosso final da nossa conversa. Se alguém quiser, que nos esteja a ver, se quiserem colocar algumas questões, deixem aqui na caixa de mensagens, que nós vamos lá no final. Eu queria que tu deixasses a quem está, que tem um negócio e que não consegue acompanhar esta transformação que é obrigatória neste momento para as empresas evoluírem e está a perder um bocadinho aqui o comboio, como se costuma dizer, ou aquelas pessoas que querem sair de onde estão e abrir um negócio, apostar no investir mesmo, serem eles próprios mais empreendedores ou a seguirem um caminho do empreendedorismo. Três conselhos que tu dás que são imprescindíveis para eles conseguirem ter sucesso, ou pelo menos para entrarem num caminho certo? Olha, um primeiro, e aqui apregoando um pouquinho à minha área, eu acho que qualquer negócio que surge hoje em dia tem que nascer no digital, de uma forma ou de outra, ou tem uma proximidade do digital muito grande. Por isso, a minha primeira recomendação é que, se calhar, a pessoa, o empreendedor, o líder, tenha alguma literacia digital ou então que se arranje para as suas equipas alguém que realmente traga estes skills e esta capacidade. O mundo está numa transformação brutal e, nomeadamente, tudo o que se a empresa não nascendo hoje em dia no digital, poderá
poderá ter o seu, logo à partida, poderá ter aqui grandes problemas de evolução. Diz isto, desculpa. Não, diz, acaba, estava a dizer bem. Não, depois, que outras capacidades? Eu acho que já falei aqui muito da resiliência, eu acho que é algo que, por isso nós não temos, e a questão da resiliência é o foco realmente numa porque lá está, nós vemos a montanha e a montanha é o que ambicionamos, mas muitas vezes vai haver quedas no caminho, vai haver percalços, vai haver muita coisa que vai acontecer e muitas vezes até enganamos no caminho e temos que realinhar todos os objetivos e como fazemos. Mas a visão tem que ser muito clara e tem que ser e temos que caminhar nessa visão. Por isso, a resiliência é algo que nos garante que estamos focadíssimos nisso e que insistimos e normalmente é quando perdemos e é quando acontecem realmente problemas que normalmente aprendemos. Por isso, não deitar a toalha ao chão é algo muito importante e focarmos em resolver, encontrar aqui soluções para passar por cima e pronto, e continuar com o nosso caminho. Ora, nós temos aqui uma pergunta que surgiu de uma das pessoas que nos está a ver. Tu falaste há pouco, um bocadinho no seguimento do que falaste há pouco, de Portugal é obviamente neste momento um local atrativo por causa do nosso talento, especialmente. Também há a atração e retenção de talento é o tema também do dia, não é de sempre, é de todos os dias, é uma das principais dificuldades, um dos grandes desafios das empresas atualmente. Numa empresa da dimensão da tua, a pergunta é como é que se gera, como é que se gerem recursos multigeracionais? Nós estamos a falar de uma força de trabalho que nasceu no analógico e fez a transformação, estamos a falar de nativos do digital já, portanto estamos a falar de pessoas com mindsets e experiências profissionais também diferentes. Como é que se gera isto tudo num modelo de trabalho remoto, onde tu também disseste no início que é preciso haver consciência e de haver aqui uma gestão de pessoas muito, muito bem pensada atualmente? Bem, estão aqui muitos temas aqui. Isso dava para muitos lives, se calhar. Dava para mais uma live, não é? Nós vamos abrir uma só de talento e de gestão de talento. Porque pronto, esse é um tema mais do que quente hoje em dia para o nosso setor. É uma questão, no caso do serviço, é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos de pessoas para crescer. E nós, de facto, temos aqui... atenção, eu tenho aqui uma pool de pessoas bastante grande em termos de range de idades, não é? E de facto sentimos aqui culturalmente, socialmente, a forma como as pessoas veem o trabalho, há realmente culturais em várias gerações que neste momento eu tenho na empresa. Pronto, não falando aqui eu acho que tem que haver aqui um equilíbrio e temos que tirar o melhor delas todas, de facto, e reconhecer que há aqui algumas formas. E acho que a empresa as empresas têm que estar atentas, nomeadamente falaste do remoto. Por exemplo, nós temos um modelo híbrido bastante flexível. Isso, as pessoas hoje em dia trabalham maioritariamente remoto. Não temos obrigação de ir ao escritório, por exemplo, neste momento. Não temos qualquer obrigatoriedade. Embora nós sentimos que o escritório, não é um ambiente de escritório, tem que existir mais momentos de colaboração e sentimos muita falta desses momentos de colaboração para ter inovação, para ter criatividade, por isso, para ter produtividade, muitas vezes estou em casa, mas para ter mais criatividade, mais ambiente informal, mais pessoas, mais cultura, eu preciso mais de ambiente de colaboração. Por isso, nós acreditamos em escritório, no fundo nós acreditamos que temos que dar espaço às pessoas para colaborar em ambientes de proximidade, quando elas necessitam de colaborar. Por isso, não forçando, é criar os mecanismos como empresa para elas poderem ir a determinado sítio, juntarem-se como equipa e poderem colaborar. Por isso é o que nós acreditamos, e pôr esses ónus nas pessoas. Claro que é difícil, porque as pessoas são, muitas vezes, eu próprio costumo dizer, eu estou muito habituado a trabalhar em casa, tenho uma grande resistência em sair de casa, sou altamente produtivo em casa, mas por outro lado sinto que há muitas outras coisas que eu perco.
e eu próprio sinto-me muito resistente, por isso eu tenho que me forçar. E não é ir ao escritório, é ter mais ambiente de colaboração com outras pessoas e ter esses momentos. Por isso sinto muito essa necessidade. Por isso é o que no fundo temos de estar focados em dar às pessoas para conseguir tirar o melhor delas, sim. Olha, e agora no seguimento eu tenho de fazer esta pergunta porque acho que e esta é a última, eu prometo, que é uma das coisas que a proximidade nos dá e que é criar aquela relação mais íntima entre as equipas, entre as pessoas, porque há o café à meia da tarde, o almoço juntos e há uma partilha que também que nos ajuda a criar aqui outro tipo de relacionamento e que nos liga se calhar mais uns aos outros e vestimos a camisola. No modelo remoto, como é que se veste a camisola? Como é que se criam equipas que vestem a camisola? Um, eu acho que uma coisa que vai ser sempre muito difícil de manter nestes modelos, nestes novos modelos e cada vez mais e que vão se democratizar completamente no futuro, aquilo que nós sentíamos que era temos pessoas completamente distantes, de departamentos completamente distintos, que muitas vezes se encontravam no escritório. Eu acho que cada vez isso vai ser sempre muito difícil de manter. Agora, o contexto de equipa, eu acho que é a chave para manter aqui uma cultura saudável e para manter aqui algum alinhamento. Pessoalmente, e olhando a médio e longo prazo, olhando daqui a 10, 20 anos para a frente, eu acredito que o mercado de trabalho vai mesmo mudar muito nesse aspecto. Eu acho que as pessoas vão se tornar mais pessoas focadas em projeto, num projeto, e não vão ver tanta empresa como um todo. Mas isso é um fenómeno que eu acho que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. E por isso sim, é um desafio enorme para as organizações. Como é que nós damos digamos, este sentido de pertença, este sentido de projeto mais médio e longo prazo, não é? Porque lá está, tenho alguma, no dia falava com outro CEO de uma outra organização, tenho alguma curiosidade para ver o que é que vai acontecer ao mundo daqui a uns anos, onde nós vamos ter as pessoas muito focadas isto é, a verem o trabalho como um pequeno projeto e depois saem para outro projeto, para outra empresa. E isso ser uma coisa muito normal. Por isso, eu acho que vamos ver muito mais isto no futuro. E atenção, eu falo de 10 a 20 anos, muito, muito mais isto. O que eu me questiono é o que é que vai acontecer às organizações que têm visões e ambições muito de longo prazo e projetos de longo prazo, e como é que nós temos um líder, como é que temos esta juventude e estas novas pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho e que vão ser os líderes daqui a 20 anos, como é que eles vão olhar para estes processos que são muito a longo prazo quando eles só estão habituados muito a trabalhar de curto prazo? Por isso, e tenho algumas questões, perceber como é que o mundo irá funcionar, que tipo de organizações e até que ponto é que surgirão, se haverá capacidade quase do mercado mundial ter esta vaga de startups constante a aparecer quando nós temos pessoas com este mindset. Como é que isto tudo para onde é que isto tudo vai? Sim. Então, e tudo correr bem, cá estaremos nós para ver isso, de preferência já reformados e a assistir de longe a todo o cenário. Paulo, nós não temos mais tempo agora. Muito obrigada pela tua partilha, muito obrigada por estares aqui conosco. A todos os que estiveram a ouvir, obrigada da nossa parte. Sigam a Martech nas nossas redes sociais e acompanhem também o nosso site. E acompanhem também o que a Expand IT está a fazer em Portugal e lá fora. São ótimos representantes de todo o nosso potencial lá fora. A todos obrigada, até à próxima, fiquem atentos para as próximas lives, que vão ser sempre comunicadas com tempo nas nossas redes sociais, no LinkedIn e no Instagram. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.